Olá, graça e paz, pax et bonum, paz e bem. Deus abençoe as nossas vidas. Muito prazer, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano, membro da Igreja Batista em Campos do Goitacazes. Vou falar do Salmo 51, Salmo de Davi, que cometeu o pecado de adultério com a mulher de Urias, o heteu. O rei Davi, servo de Deus, olhou para Betseba, ou Betsabá, ou no hebraico Betsheba, mulher linda, morena, mulata. Olhou aquela mulher do palácio e desejou, cobiçou a mulher do seu servo Urias. O texto do Salmo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado que está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Este que comprases na verdade no teu íntimo, e no recôndito me fazes recolher a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir de júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas transgressões e iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O rei, profeta, músico e poeta Davi, ou Melet David, rei Davi, escreve este conhecidíssimo Salmos 51, quando cometeu um pecado desatino de adulterar, desejar, cobiçar a mulher do seu servo, seu empregado, seu vassalo, uma vez que Davi era rei em Israel, um dos maiores reis, por sinal. Comete e deseja o pecado com Betsabá, ou Betsheba, mulher de Urias, o heteu. Ele começa esse salmo com uma palavra de oração, suplicando perdão, a graça
e a misericórdia e salvação de Deus. Tem misericórdia de mim, compadece de mim. Deus que é complacente, apela pelo amor e a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Deus é grande ou grandioso em perdoar, tardio em irar-se, ou lento de ira, grande de rosto. Na Bíblia hebraica, erek ap, grande de rosto, longânimo, compassivo, perdoador. Heshed, ek ap, misericordioso, grandioso, perdoador, longânimo. Deus é perdão, Deus é graça, misericórdia, mas também Deus é Deus de justiça. A Bíblia diz que os pecados, os nossos pecados, Deus garante lançar no oceano, no mar do esquecimento, e deles, de nossos pecados, Deus promete não lembrar mais. Mas o rei Davi, ele procura e pede a Deus para que Deus o perdoe deste pecado. E a primeira lição que nós aprendemos com o texto é que Davi entendeu o caminho, o viés da confissão, do arrependimento, da conversão, metanoia, ou metanoem, ou shub, do hebraico, uma volta de 365 graus em torno de si mesmo, de um eixo. Isto é conversão, voltar para Deus, virar as costas para este mundo, para o pecado, e voltar-se para Deus. Isto é conversão, mudança radical, mudança de mente e atitude em relação ao pecado, ou em outras palavras, disposição de mudar, esforçar-se para não errar mais, para não pecar, ter a consciência, convicção de cometer desatinos, atos pecaminosos, frutos de injustiça, pecado. Outra coisa que eu aprendo com o texto e a experiência de Davi, no Salmo 51, é que ele apela pela graça benfazeja de Deus, que vê o nosso arrependimento, vê a nossa sinceridade e ele nos perdoa de coração. Ele fala: purifica-me com o sopro e ficarei alvo, mais branco, mais puro, mais limpo, mais alvo que a neve. Aquela ovelha, aquela lã branquinha, sem mancha, sem mácula, sem marca, sem sujeira. Deus perdoa e nos torna justos diante dele. E sopro seria uma raiz, seria um azevinho, uma espécie de planta parecida com uma avenca, que o sacerdote espargia ou aspergia todo o utensílio, o altar, os objetos de culto do santuário, para purificar, para que Deus possa habitar e se fazer presente na tenda da congregação ou reunião dos filhos de Israel.
como ele diz lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías viu a glória do Senhor, a santidade de Deus, a majestade de Deus, e diz: ai de mim, em que os serafins, os arcanjos, os anjos do Senhor voavam em volta do trono da habitação de Deus, da morada do Altíssimo. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Purifica meus lábios, para que eu possa ser profeta, boca de Deus, transmitir a sua mensagem, a sua palavra, a chamada Dabar Yavé, ou Yahavé, a palavra do Senhor. Então o texto em Isaías 6 diz que Deus mandou um anjo pegar uma brasa viva com uma tenaz incandescente, flamejante, tocou nos lábios do profeta Isaías e purificou para que ele fosse o seu mensageiro. Chamada pelos teólogos de visão teofânica de Deus, ou seja, visão da majestade e da santidade de Deus. No verso 10 do Salmo 51, o rei Davi diz que pureza e santidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Pureza, retidão, santidade de coração. Vereda justa, caminho de justiça, de santidade, tal qual uma criança pura, inocente. Isto é justificação. O que é justificação? Teologicamente diz que justificação é o ato da livre graça, ato forense judicial da livre graça de Deus, pelo qual, pelos méritos de Cristo, ele nos considera justos, inocentes, inculpáveis diante dele. Não somos justos por nossos próprios esforços ou méritos, ou obras meritórias. A Bíblia diz lá em Romanos, Paulo assim dizendo, que Deus olhou lá do céu, contemplou a face da terra, e olhou e não viu um justo sequer. Mas por Jesus, meu caro ouvinte, Deus nos imputou justiça, ou na linguagem bíblica, fomos reputados justiças. Não somos justos, é verdade, mas somos justificados por Deus. Lutero tem uma frase, Martinho Lutero, reformador do século XVI, diz: Justus et peccator. Justus et peccator. Ou seja, somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Somos pecadores, é verdade. A Bíblia nos adverte, mas a Bíblia também diz que somos pecadores redimidos, salvos por Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, arrependidos. A passagem diz que o profeta Natã, Salmo 51, repreende o rei Davi e traz à memória o seu pecado. Então o rei Davi cai em si
como diz os psicólogos e os teólogos, tem um insight, um estalo, traz a memória, passa um filme na memória, na cabeça do rei Davi. Então ele, humilhado, alquebrado, quebrantado, se dispõe à penitência. E uma vez o rei Davi, arrependido, suplica o perdão, a graça de Deus. Concluindo, meu ouvinte, louvado seja Deus, que Ele não nos retribui ou julga pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nada merecemos de Deus, é verdade. Não merecemos o perdão, a salvação, o amor de Deus. No entanto, este é o mistério. Deus, Ele mesmo, como Pai amoroso, justo, reto, gracioso, misericordioso, Deus a si mesmo, a despeito de não merecermos nada dele, por obra da sua livre graça e amor, Deus resolve ou decide nos amar e perdoar. Que Deus abençoe. Amém.